Muito bem, nós já estamos de volta com o TVB Entrevista para você e hoje estamos falando sobre a Casa Krieger. E olha, uma viagem no tempo. O documentário Krieger, a Casa da Estrada Imperial, percorre a história da Casa Krieger desde a construção da Estrada Imperial em 1853, passando pelos ciclos econômicos, desafios como enchentes que marcaram sua trajetória e seu importante papel como portal do turismo rural de Joinville. A produção tem roteiro e direção de Anderson Dresch, conta com produção executiva de Everton Dias e Rafael Ribeiro, e a diretora de produção é Mari Silveira, produzido pela Ocoteia Filmes. O documentário recebeu recursos por meio da Lei de Incentivo do Sistema Municipal de Desenvolvimento pela Cultura, o SINDEC. Vamos acompanhar. O tempo nos transforma e deixa marcas. Eu vivi momentos inesquecíveis com muitas pessoas. Mas é difícil contar minha história. Estou na memória de desconhecidos e no desejo de quem não entende minha trajetória. Quem eu sou? Talvez seja melhor deixar no mistério. Compartilho agora minha história e tantas outras que atravessam minha existência. Sempre as minhas memórias, meus sonhos, eles se remetem a essa casa. Tão impregnada, essa casa ficou em mim, sabe? Gostava muito de brincar com meus primos aqui na casa, nos ranchos que tinham aqui, nas varandas. Essa casa, ela significa a história do nosso distrito. Ela foi inaugurada em 1925, a Casa Krieger, como hoje é conhecida. Local que por décadas serviu como ponto de parada para os carroceiros que subiam e desciam a estrada Dona Francisca, trazendo frutas ou outras mercadorias. Ela que está atualmente em uma posição de destaque para quem vai subir a Serra Dona Francisca ou vem do sentido Curitiba pela BR-101. O pouco que se sabe sobre a casa se entrelaça com a história das pessoas que ali viveram. Quem não conhece a história da Casa Krieger acha assim até que parece desconecta, né? Hoje com a SC, a BR-101, mas ela traz muita história do princípio de Joinville. Porque ela era um ponto de passagem para essa questão econômica. Eu observo a estrada Dona Francisca desde meus primeiros dias. Ela trouxe vida, sonhos e histórias, conectando-me ao mundo e levando a produção da terra ao porto distante. Aos meus pés, vi povoados nascendo e sentindo o impacto do progresso. Somos velhas amigas, testemunhas do tempo, guardiãs da memória e das histórias que sussurramos a quem quiser ouvir. Ela acaba sendo esse portal do turismo, esse portal também da história, que representa um período da imigração, né? E que esse período da imigração traz aí pessoas que estão vinculadas também com o que hoje a gente vê como turismo rural, porque a ruralidade desse espaço está muito relacionada com esse período. A estrada Dona Francisca, iniciada em 1858, foi fundamental para a colonização e o desenvolvimento econômico, cultural e político de Joinville e região.
construída para conectar os planaltos catarinenses e paranaenses ao Porto de São Francisco do Sul, permitindo o escoamento de produtos como a erva mate, fortalecendo o comércio local. Eu acho que a Casa Krieger, ela significa o marco do turismo, da agroindústria, porque sendo aqui nessa casa, isso eu lembro muito bem, tinha o engenho de cana aqui que funcionava, eles faziam o múseo melado, eles faziam a cachaça, sabe? Então a gente convivia muito com isso daqui, né? Eu sou do tempo ainda que a SC aqui não era asfaltada, era estrada de chão. Durante o período, ela é um ponto também de parada dos carroções que vinham para Joinville, né? Então desciam de São Bento, paravam aqui, né? No rancho até tinha uma parte que era reservada até para pernoitar, às vezes alguém que vinha para cá. Eles dormiam ali, ou na subida ou na descida, independente, né? Conforme os horários deles. E daí seguiam adiante no centro, que era o Tilpe, né? Lá também tinha um outro ponto de parada. Então, ela tá bem no caminho, né? E a estrada era um pouco mais difícil do que a gente tem hoje, né? Localizada aos pés da serra, a Casa Krieger foi diretamente impactada pelas obras e pela relevância histórica da estrada. Além disso, a via e seu entorno fizeram parte de roteiros culturais e turísticos, promovidos tanto pelo poder público quanto privado, reforçando sua importância histórica e cultural. E a Casa Krieger, ela se torna o portal, na verdade, esse era o objetivo principal dela, né? Se tornar o portal desse caminho, o caminho da Dona Francisca. Com toda a história dela, com tudo que ela representa mesmo, como, olha, a partir daqui vocês vão conhecer coisas muito interessantes, né? Ela é o carro-chefe dessa questão da valorização da área rural joinvilense. Sou feita de madeira, tijolo e memórias, sustentado por um delicado equilíbrio de linhas e encaixes. Minhas paredes carregam o peso do tempo. Sou simplicidade, graça e força, um refúgio de vidas e histórias. Minha bisavó, a Frida Maia, ela casou com meu bisavô, que era o Robert Krieger, na década de 1870, mais ou menos. E eles eram da Estrada da Ilha. Então nasceu meu avô, o Paulo Krieger, e a irmã dele, a Anita Krieger. Mas meu bisavô, o Robert Krieger, ele faleceu com 20 e poucos anos, ainda bastante jovem, de tétano. Então, quando ele faleceu, meu avô tinha 3 anos e a irmã dele tinha 1 ano de idade. Robert partiu cedo, mas Frida realizou seu sonho com Paulo Schwibs, um habilidoso construtor que me deu forma em 1925. Depois, ela e Paulo iniciaram uma nova fase juntos e nasceu Arthur, completando a família. A família Krieger, a primeira moradora, que foi a Frida Meyer, ela veio morar aqui por volta de 1918. Então, ela já com o segundo marido, que foi o Paulo Schwebs, eles compraram essa terra. Essa propriedade era dos 2 lados da Rua Dona Francisca. Já existia uma casa em Chamel aqui, que ela está nos fundos lá. Então isso já existia quando o Paulo Schwebs comprou a propriedade. E depois foi que essa casa da frente aqui foi construída. Essa casa foi desmontada de seu lugar original e posteriormente foi anexada à nova casa em alvenaria, resultando em uma arquitetura teuto-brasileira com características únicas. No caso da Casa Krieger, é possível dizer que há um estilo arquitetônico eclético, pois existe uma parte em técnica em chaimel e outra parte em alvenaria. E ela misturou um pouco de tudo, né? Porque se tu vê aqui nessa casa, tu tem a casa em chaimel, a casa de alvenaria autoportante, que é de um segundo momento, com uma terceira influência, que é a configuração do alpendre ou da varanda, que traz um pouco da referência dos italianos, mas eles não eram italianos. É uma arquitetura bastante sofisticada para a época, para os anos 20, que usa tijolos maciços
sendo que nesse momento na área rural ainda havia a construção de casas com técnica em chaimel, que eram casas relativamente mais acessíveis. E nós vemos outros detalhes aqui com uma preocupação estética. É uma casa que nós não vemos nenhuma outra parecida aqui na área rural. Sou uma casa de memórias vivas. Minha varanda acolhe quem chega. O meu sótão, alcançado por uma escada profunda, guarda os sonhos de infância. Em cada canto, carrego histórias e o eco dos passos de quem aqui viveu. Mais que madeira e aço, sou lar e aconchego. Sempre era minha mãe contava que tinha um porquinho de estimação. O nome dele era Bonta-Nonó. Se eu vou te traduzir isso do alemão para o português, Bonta é pintado, assim, sabe? E Nonó, às vezes a gente apelidava porquinho de Nonó. E eles brincavam com esse porquinho aqui dentro, de esconde-esconde. Daí, diz que eles se escondiam ali em cima do sótão e ele ficava aqui embaixo. E daí ele tinha assim, descoberto onde eles tinham se escondido, sabe? E daí, claro, vinham primos da minha mãe, que daí tinham medo. Um porco correndo atrás de mim, né? Você não imaginou a cena, né? Aí era só a criança gritando que estava de visita, que tinha um porco correndo atrás deles, né? Minha mãe dizia que era muito engraçado. Eu lembro que às vezes nós queríamos tomar um caldo de cana, então nós íamos na moenda, né? E os primos faziam um mutirão, em vez de cavalo, os primos ficavam empurrando aquela moenda, né? E um colocava a cana de uma em uma, porque senão os primos não tinham força de girar a moenda, e aí nós tomávamos um caldo de cana, né, com a força dos músculos dos primos que ficavam girando. Então esses tipos de lembranças assim eram muito boas, né? O tipo de construção da casa pode ser considerado basicamente o das casas de colonos. Na planta da casa existe uma sala e 2 quartos na parte térrea e a entrada da casa se dá diretamente pela varanda. Então contava minha avó que essa minha bisavó, ela gostava muito de festa. E ela queria uma casa grande para fazer festas, né? Então essa casa foi feita no meados dos anos 20 e no final dos anos 20, durante os anos 30, ela fazia as suas festas fim de semana aqui. Atrás do antigo rancho, que hoje foi reconstruído, tinha um lago. Nesse lago, se você vê nas fotos, eles limpavam até os pratos das festas que tinham. E era muita gente. Dizem, né? Que saíam dançando pela sala, pela porta de uma dos lados da varanda, circulavam a varanda dançando e entravam dançando de novo na sala, né? Por causa do espaço enorme que teve aqui, né? As festas, né? Os casamentos, né? Nesta casa também existe um sótão, ao qual se chega através de uma escada íngreme, foi transformado em quartos de dormir dos filhos. A arte também está em mim registrada. Os afrescos que enfeitam minha fachada são um tesouro que carrego com orgulho. Então, a varanda, ela tem várias pinturas. Essas pinturas foram feitas na época por um artista em Joinville, chamava Stock Marquardt. E uma das pinturas ele datou. Tinha a data 1925, e eu lembro que nós sempre olhava aquela data, 1925, a data daquelas pinturas que foi quando a casa foi inaugurada. Em outros cantos, estampam-se flores delicadas, em pinturas tipo estêncil, que enfeitam os meus cômodos e adornam minha fachada. Todos esses estêncios aqui, né, nessa sala especificamente que nós estamos, sim, eles são originais e eles não foram repintados, eles só foram consolidados. Consolidar é colar, na verdade. Todos esses pedacinhos craquelados, a consolidação cola novamente e a pintura vai durar por um longo tempo ainda, até que se possa fazer o projeto específico de restauro. Como é possível perceber, o grande destaque da casa são as misturas entre diferentes aspectos arquitetônicos e técnicas de construção, em especial a área externa da casa e a varanda. Era uma comunidade totalmente agrícola, né?
E essa casa ela foi muito importante para a comunidade. Então eles eram de família luterana e eles cediam a casa para encontros da igreja. Então, no caso, casamentos, velórios, missas, vários acontecimentos que, como eles não tinham uma sede de igreja, né, a família utilizava esse espaço para fazer esses eventos, como a gente tem ali nos relatos, nas fotos, né? Eu acho que a casa tem a ver com isso, dessa vontade deles de socializar, vamos dizer assim, né? Porque apesar de ser área rural, também era um lugar de uma aparência, né, excepcional, assim, e era passagem. As pessoas passavam aqui e vinham aqui, tem as comunidades rurais, então todo mundo vinha para cá. Eu garanto que isso aqui era o point na época, vamos dizer assim. Ao lado da Casa Krieger existe um galpão de madeira com varanda de tijolos à vista que desde 2003 abriga a Feira Rural Casa Krieger. Geralmente a feirinha atrai mais o visual das pessoas, ela chama mais do que a própria casa. Aí eles vêm na feirinha, tem a feira aqui, mas a gente queria conhecer a casa. Eu disse, tá ali do lado, vocês podem ir lá que tem uma pessoa responsável por apresentar e contar para vocês a história da casa. Visitar a feira rural já é uma experiência de imersão, porque conversa com o expositor, troca uma ideia com ele, você vê o que você tem ali. Você acaba conhecendo uma Joinville que, nossa, pessoas que não conhecem. Você tem uma pessoa, por exemplo, aqui que é apaixonada por abelhas. E essa pessoa vai falar de abelhas para você e vai te trazer essa importância da relação dela e do nosso planeta com as abelhas numa conversa na exposição aqui. A Casa Krieger, para vários agricultores da região, é um portal bem interessante e bem importante também. Essa concessão, esse tombamento da Casa Krieger e sendo cuidado pelo poder público é muito bom. E a gente sempre participa disso aí porque é muito bom, né? Tudo rural, assim, tudo é bom. É mel, queijo, essas coisas assim, a gente compra. Tudo fresquinho, tudo coisa boa mesmo. A casa, ela tem essa potência de representar o rural, né? Joinville é uma cidade rural. Colocar isso em evidência é importante para a preservação. Então, as memórias, elas são vivas. Aqui é um patrimônio edificado, material, que sozinho não tem significado. Quem atribui significado são as pessoas. Nesse mesmo local, havia outro galpão que servia como apoio para as produções da família. Na década de 1910, eram pequenas plantações de cana-de-açúcar e milho e parte da colheita era utilizada para a fabricação de cachaça, melado e geleias. Hoje nós temos uma releitura do rancho original que existia ali, e o rancho traz, então, essa ruralidade para a propriedade. E na época, aqui existia um alambique, eram 2 alambiques, e na parte de cima do rancho existia uma moenda, que eram cavalos que ficavam girando a moenda e alguém colocava a cana nos rolos. Então, exprimia a cana, e essa cana vinha já por gravidade para uns tanques onde era fermentado, e depois da fermentação ia para os alambiques que estavam logo embaixo para destilação de cachaça. Tem todo um processo ali de como vinha a água, de como o gado, né, a vaca, o boi que estava ali para fazer a moagem da cana, e ali embaixo os fornos, enfim, que já não estavam mais, mas os remanescentes dele estão ali ainda. E também meu avô fazia melado, geleias, e aqui também era a rota de carroções que iam subiam a Serra Dona Francisca ou retornavam, então ele abastecia também esses carroções, ou ele mesmo ia vender as mercadorias em Joinville, né? É magnífico, né? Documentário aí de 100 anos da Casa Krieger. Olha, fantástico documentário, fantástico. A gente vai para um breve intervalo e na sequência voltamos para a segunda parte aí desse documentário, e no terceiro bloco voltamos a conversar com o Dilney aqui, tá? Um instantinho só, já voltamos.